Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera, segunda edição, agora 7h11. O padrasto e um amigo, filho adotivo de um pastor, estão presos, suspeitos de envolvimento na morte de Danilo de Souza Silva, de 7 anos. Esse caso, claro, ganhou muita repercussão no estado todo. Segundo a Polícia Civil, eles confessaram ter matado o menino como forma de vingança em razão de um suposto mau comportamento dele. Ainda hoje, a gente traz todos os detalhes sobre essas prisões. E em Mineiros, um homem foi morto a tiros enquanto passeava com os filhos em uma quadra de esportes. Quem tem mais detalhes sobre essa história pra gente é o Bruno Dourado, de Jataí. O que a polícia já sabe sobre esse caso, hein, Bruno? Boa noite para você. Fala, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, agora há pouco eu conversei com o delegado Marcos Guerini, que está à frente desse caso. Ele disse que, por enquanto, há muitas possibilidades. Uma delas é acerto de contas. Olha, Anderson Souza Lucas tinha 33 anos, saiu da cadeia no último dia 16. Estava com os 2 filhos de 3 e 7 anos numa quadra de esportes em Mineiros, quando foi abordado por 2 homens encapuzados que atiraram várias vezes no rapaz. Um outro homem que estava na quadra acabou sendo atingido por um dos tiros no braço. Foi socorrido e levado para a UPA da cidade. Segundo a Polícia Militar, Anderson já vinha sendo ameaçado e tinha diversas passagens pela polícia, como roubo e furto. Olha, Thiago, até o momento ninguém foi preso. Segundo a unidade de pronto atendimento, o rapaz que foi atingido por um tiro foi atendido e liberado no mesmo dia. Thiago, toda essa história aconteceu na frente das 2 crianças. Os 2 são filhos, né, do Anderson. Imagina só o trauma. Volto com você. Deus me livre, que história. Obrigado por sua participação, viu, Bruno? E um homem morreu em um acidente de moto nessa madrugada também em Jataí. Segundo os bombeiros, o acidente foi na Avenida Riachuelo, no setor Vila Fátima. Azoilton Bezerra da Silva, filho de 40 anos, foi levado para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A suspeita é que ele não tenha conseguido contornar uma rotatória e perdeu o controle da moto, que foi parar a 80 metros do ponto do acidente. O enterro está marcado para o começo da tarde no cemitério Bom Pastor. Na verdade, ele foi enterrado. O empresário era natural de Jataí e fazia parte de um motoclube. E 2 suspeitos de roubar uma caminhonete foram mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar. O caso aconteceu em Caldas Novas e o Jonathan Moreira chega agora com todos os detalhes. Ei, Jonathan, boa noite para você. Para você também, Thiago, e para todo mundo que está acompanhando a gente, de acordo com a Polícia Militar, esses 2 suspeitos teriam roubado uma caminhonete no município de Bela Vista de Goiás. Inclusive, teriam agredido a vítima a golpes de coronhada. Os suspeitos, então, pegaram a estrada sentido Caldas Novas e já em Caldas Novas a polícia deu uma ordem de parada, o que não foi respeitado pelos suspeitos. Nesse momento começou uma perseguição e em dado momento o suspeito que dirigia a caminhonete perdeu o controle do veículo, que capotou e em seguida bateu num poste. Nesse momento aí do acidente, os suspeitos então estavam tentando fugir mais uma vez e começou ali uma troca de tiros entre os suspeitos e a polícia militar. Um suspeito morreu no local e o segundo suspeito foi atendido por uma equipe médica, levado ao hospital, mas não resistiu e também morreu. A identidade dos suspeitos não foram reveladas pela polícia, mas ainda de acordo com a polícia militar, um deles integrava uma quadrilha que era responsável por fazer roubos a veículos e também comércios. Thiago. Certo, obrigado por sua participação aqui, Jonathan. Boa noite para você. E depois de 2 anos de investigação, a Polícia Civil prendeu um homem de 47 anos suspeito de pedofilia, isso em Novo Gama. Segundo a vítima, que hoje é maior de idade, os abusos começaram quando ela tinha apenas 6 anos. Edilberto da Silva, de 47 anos, foi preso em Balsas, no Maranhão, nesta quinta-feira. Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ele é suspeito de crimes relacionados à pedofilia. Os abusos aconteceram entre 2007 e 2010 em Novo Gama, região do entorno. Na época, o suspeito tinha um projeto social onde oferecia aulas de dança do ventre e outros cursos para a comunidade. Ele era professor de dança do ventre, atendia muitas crianças e ele tinha essa proximidade
às vezes dava uma carona. De acordo com o delegado, a polícia só tomou conhecimento do caso depois que a vítima procurou a justiça quase 10 anos depois dos abusos. Nós tentamos gravar entrevista com a vítima, mas ela disse por telefone que ainda se sente muito fragilizada para falar sobre esse assunto. Segundo ela, que hoje tem 20 anos de idade, os abusos começaram aos 6 e aconteciam sempre onde o agressor tivesse oportunidade. Ela nos contou também que demorou todos esses anos para procurar justiça porque acabou desenvolvendo transtornos psicológicos e tinha medo ou vergonha de não acreditarem nela. E afirmou ainda que não era a única vítima. Ele tinha muito contato com os pais das crianças, etc. E havia um protecionismo, não levavam fé, não acreditavam nas crianças. Aí ela só tomou coragem de registrar aos 18 anos. Edilberto já tinha sido preso e respondido o processo contra a dignidade sexual em 2009, mas acabou sendo absolvido. 7h17, vamos lá para Rio Verde agora, porque uma operação da Polícia Rodoviária Federal multou vários caminhões que estavam trafegando com excesso de peso. Um deles transportava 26 toneladas a mais do que a capacidade. Por debaixo da lona, nem parece que o caminhão está transportando mais do que a capacidade. Mas durante uma operação feita pela Polícia Rodoviária Federal, os veículos precisaram ser pesados e vários foram multados por trafegar com excesso de carga na rodovia. A gente para os veículos, se ele tiver com nota fiscal, nós flagramos aí 3 veículos com nota fiscal e a própria nota já havia excesso, é feita a multa pelo excesso de peso. Nessa operação, 5 veículos foram flagrados trafegando pela rodovia com excesso de peso. Um deles transportava 26 toneladas a mais do que a capacidade. Os caminhões ficam retidos no posto da Polícia Rodoviária Federal e só podem ser liberados depois que esse excesso de carga for retirado. Só de multa de excesso de peso foram 17 mil reais, mais 10 mil reais da multa do fisco estadual, porque estava sonegando impostos. E o outro vai receber uma multa em torno de 6 mil reais e mais 10 mil reais do fisco também. Sem falar no perigo, né? Recado importante agora é que os consumidores têm que ficar mais atentos porque a Agência Nacional de Energia Elétrica liberou os cortes de energia por falta de pagamentos que estavam suspensos desde março por conta da pandemia. O Tiago Costa, meu xará, está ao vivo direto de Porangatu e tem mais detalhes para a gente. A partir de quando isso, hein, xará? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite para quem está acompanhando a gente de casa. Olha, já a partir do dia 1º de agosto, que é amanhã, mas só que os consumidores podem até ficar um pouco mais tranquilos nesse final de semana, que esses cortes não vão acontecer durante os dias de sextas, sábados, domingos, feriados e dias também que antecedam o feriado. Inclusive, a Enel vai avisar, por meio de avisos, né, vai avisar as dívidas para esses consumidores com um novo prazo para cortar a energia. Esse não vai ser um corte lá, a pessoa vai lá, a Enel vai lá e corta não, viu? Vai ter antes um aviso dizendo então para a pessoa ela poder negociar ou pagar as dívidas e não serão afetados por esses cortes que podem começar a partir de amanhã, então no fato só a partir de segunda, porque não vai ter os cortes aos finais de semana, então não serão afetadas pessoas que estejam cadastrados na tarifa social de energia, que são pessoas de baixa renda. Essas pessoas que estão cadastradas na tarifa social de energia vão ter o corte apenas no ano que vem. Durante todo esse ano, essas pessoas podem ficar tranquilas. Agora, para quem não pertence a esse grupo dessa tarifa social de energia, já ficar esperto a partir de segunda-feira e também aproveitar esse período, Tiago, para poder fazer a negociação dos débitos desde 24 de março, quando esses cortes foram suspensos. Um alerta importante aí. Obrigado por sua participação, Tiago. Boa noite. Fazer um intervalinho comercial bem rapidinho. A seguir, todas as informações sobre a prisão do padrasto de Danilo. Ele é suspeito de matar e esconder o corpo do enteado. Uma segunda pessoa também foi presa. A gente vê agora imagens de Jataí, no sudoeste do estado.
7h22, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera e agora eu te conto que a Polícia Rodoviária Federal flagrou um ônibus fazendo transporte regular, isso em Águas Lindas de Goiás. Mas o que chamou mais atenção dos agentes foi a ousadia do motorista. Agora esse detalhe eu vou deixar para o Danilo Moreira contar para a gente. Que ousadia foi essa, hein, Danilo? Boa noite para você. Oi, Thiago, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Como se não bastasse fazer o transporte clandestino de passageiros, o motorista deste ônibus teve a coragem de pintar o coletivo da mesma cor dos ônibus que fazem o transporte oficial de Águas Lindas de Goiás. Esse ônibus foi flagrado pela PRF na BR-070. Os passageiros disseram aos policiais que só dava para perceber que o ônibus era clandestino, porque quando iam passar pela roleta, o ônibus aí, o cobrador não aceitava o vale-transporte e a passagem era mais cara. Foi os próprios passageiros que fizeram a denúncia e os policiais conseguiram interceptar esse ônibus aí, então, na BR-070, lá em Águas Lindas. O motorista vai responder por exercício ilegal da profissão, já que não tinha autorização para fazer o transporte de passageiros, e também vai responder pelo crime de adulteração de veículo. Já o ônibus foi apreendido e encaminhado para o pátio da PRF. Muita ousadia, não é mesmo, Thiago? Volto com você. Do céu, viu, Danilo? Sem falar no crime aí, essas pessoas corriam risco danado. Obrigado por sua participação, boa noite. Olha, padrasto e amigo, são esses os dois homens presos hoje, suspeitos de matar o menino Danilo de Souza Silva, de 7 anos de idade. O John William está ao vivo na Delegacia de Investigações de Homicídios e traz todos os detalhes. O John, que acompanhou inclusive a chegada dessas duas pessoas lá na delegacia. Boa noite para você, John, as suas informações. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Essas prisões ocorreram no meio da tarde, na região metropolitana de Goiânia. O Reginaldo Lima da Silva, o padrasto, foi preso em Abadia de Goiás, numa casa onde ele estava se escondendo. Ele foi encontrado porque os investigadores rastrearam o telefone celular dele e aí conseguiram chegar até esse endereço. E o Ian Alves de Oliveira, de 18 anos, foi preso na capital. Ele é filho adotivo de um pastor que faz trabalhos sociais no Parque Santa Rita, esse bairro onde o Danilo morava, e ele foi preso perto de uma obra onde ele iria trabalhar. Hoje completam exatamente 10 dias do desaparecimento do Danilo, de 7 anos. O corpo dele foi encontrado na segunda-feira e hoje o caso desvendado com essas duas prisões em flagrante. O padrasto foi quem planejou, segundo a polícia, todo o crime. Ele passou a não gostar dos filhos que não eram deles, eram os enteados. O Danilo e também tem um outro irmão que eram de um outro relacionamento da mulher. Inclusive, a mãe dos meninos sofreu violência em 2018 por parte do Reginaldo. Ela foi esfaqueada e ele até está respondendo pelo crime de tentativa de homicídio. A delegacia montou uma força-tarefa com mais de 30 policiais, entre delegados, agentes e escrivães, e ainda vai continuar com o trabalho, ouvindo testemunhas que vão prestar depoimento, e aguarda também a chegada de laudos da perícia para comprovar todos os detalhes que são importantes para a investigação e para a conclusão desta investigação. Os dois estão respondendo pelos crimes de ocultação de cadáver e também por homicídio qualificado, porque foi contra uma criança, por motivo fútil e também meio cruel, que impossibilitou a defesa da vítima. Caso sejam condenados, os dois podem pegar, no caso da pena máxima, até 33 anos de prisão. Tiago. Obrigado por sua participação, John, atualizando então a gente sobre a prisão dos dois suspeitos de terem matado o menino Danilo. Obrigado, John, boa noite. O governo de Goiás decidiu manter a suspensão das aulas presenciais na rede pública de ensino até o dia 31 de agosto. A medida é para restringir o fluxo de pessoas nas cidades, em especial das crianças, e reduzir o número de contágios da Covid-19 no estado. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é o Bruno Dourado, de Jataí, de volta aqui com a gente. Com você, Bruno. Pois é, Tiago, essa decisão foi levando em conta as mais de 3.800 crianças e jovens de 0 a 19 anos diagnosticados com a Covid-19. Por isso, o governo do estado decidiu manter a suspensão das aulas presenciais no ensino público
aqui no estado, viu? Na segunda quinzena de agosto, a equipe vai se reunir para discutir uma possível retomada no mês de setembro. Com essa decisão, todos os alunos da rede estadual de ensino devem permanecer em regime especial de aulas. Aquele esquema à distância, tudo online. Olha, inclusive, já há um protocolo em estudo da SEDUC junto aos órgãos de educação aqui do estado para a retomada das aulas. Ainda é uma proposta que avalia aí a possibilidade de retorno gradual das aulas em todo o estado. Então, Tiago, mantém aí esse regime, né, de aulas somente à distância, tudo online. Por enquanto, não tem aula presencial na rede estadual de ensino aqui no estado de Goiás. Volto com você. Informação importante aí para os pais e também estudantes. Obrigado, Bruno. Boa noite para você. Vamos para o intervalo bem rapidinho. A seguir, boa notícia. 5 pessoas receberam alta do hospital de campanha de Itumbiara. Eles venceram a Covid-19 e já voltaram para casa. A gente vai para o intervalo, mas antes você fica com imagens de Lusiânia. Neste momento lá na cidade... 7h30, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera e agora uma notícia preocupante. O número de mortes pela Covid-19 aumentou mais de 200% em todo o estado. Veja isso. Julho chegou ao fim com 1.677 mortes confirmadas por Covid no estado. No começo do mês, eram 521. Isso quer dizer que em um único mês, Goiás teve mais de 1.000 mortes causadas pelo coronavírus. Foram registrados até agora em 1.131 municípios. 10 deles lideram o ranking. Goiânia com 409 mortes, Aparecida com 126, Rio Verde com 123, depois vem Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Valparaíso, Trindade, Novo Gama, Lusiânia e Senador Canedo. A preocupação agora é em relação às cidades menores. Se hoje a gente mantém esse dado com essa pequena variação, mas mantém isso, a gente está controlado, não é tranquilo, controlado, porque eu acho que não tem ninguém tranquilo, mas controlado com relação aos leitos de UTI, que tem se mantido em média com 80%, 85%, 90% de taxa de ocupação. Então tem nesse intervalo 80% a 90%. Se isso se persistir dessa forma, a gente mantém a situação sob controle, mas lembrando que isso tem todo o papel da população. Nenhum jovem com menos de 19 anos morreu de Covid no estado. Os números mostram que 72% das pessoas que morreram infectadas pelo coronavírus aqui tinham mais de 60 anos. Mas a idade é apenas um dos agravantes. Quem tem doença cardiovascular, diabetes e doença respiratória tem um risco maior de morte. A curva de infectados, que se mantinha achatada em Goiás, disparou no mês de julho. Cresceu exponencialmente. Saímos de 25 mil casos confirmados da doença no início do mês para quase 70 mil casos agora. É o pior momento dessa crise, o que pode representar que o estado de Goiás chegou ou está bem perto do pico. O superintendente de Atenção Integral à Saúde disse que é preciso avaliar os números da próxima semana, se vão estabilizar ou não. De toda forma, o momento é de redobrar os cuidados. É importantíssimo manter todas as medidas, porque aquele normal que a gente tinha antigamente não volta mais. A gente volta às atividades, mas numa nova perspectiva, uma outra lógica de controle sanitário, utilização de máscaras, lavagem de mãos, e evitar o máximo possível a questão das aglomerações. Tem que se cuidar, porque aqui em Goiás já foram registrados até agora 68.448 casos da doença e já foram registrados 1.656 mortes, um dado preocupante. E aí, por outro lado, 5 pacientes receberam alta do hospital de campanha de Itumbiara. Eles venceram a Covid-19 e já voltaram para casa. Dá até um alívio. O Jonathan Moreira tem as informações para a gente. Notícia boa nessa sexta-feira, hein, Jonathan? Bota notícia boa nisso aí, viu, Tiago? Quando uma pessoa só sai do hospital, a gente tem todo o motivo do mundo para comemorar. Mas imagina nesse caso que foram 5 pacientes que saíram do hospital de campanha aqui de Itumbiara. Todos apresentaram sintomas leves, como falta de ar, fraqueza, tosse e febre, mas nenhum foi para a UTI.
Olha só a festa dessas pessoas indo embora. E o que me chamou a atenção, Tiago, foi um poeminha feito por um dos pacientes que diz: não desisti, eu resisti, pois sabia que não era o fim. O importante é que eu sobrevivi. Tiago. Ai, que bom. Bem bonita, pessoa confiante, né? Obrigado por sua participação. Bom final de semana para você. Agora é hora da previsão do tempo. Aí a gente viu aí então imagens da prisão do padrasto do menino Danilo, que foi preso agora há pouco. Agora sim a gente consegue já mostrar a previsão do tempo para o pessoal de casa, não? Ainda não. Vamos falar de coisa boa agora então? Anápolis comemora hoje 113 anos. A cidade é referência no setor industrial devido ao DAIA, que é o maior polo industrial da região central do país e o segundo maior polo farmoquímico da América Latina. No traço firme em grafite, o artista Napolino Napef faz surgir na tela o símbolo do que há mais de 40 anos transformou a história da cidade, que hoje completa 113 anos, o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Do nascimento, com a construção da Igreja Santana, até se tornar referência na produção de medicamentos, Anápolis experimentou uma verdadeira evolução industrial. O DAIA proporcionou a Anápolis a possibilidade de se transformar de uma cidade de comércio de cereais em uma cidade industrial muito próspera e muito forte. E hoje nós estamos vendo o resultado disso, da economia, do emprego e assim por diante. Foi a partir desse ponto que o DAIA se tornou um marco para o desenvolvimento da cidade e da região. Hoje é um gigante, o maior polo industrial de toda a região central do país e o segundo maior polo farmoquímico de toda a América Latina. Tem 20% das indústrias do estado e já foi apontada como a cidade do futuro, por conta do potencial logístico que tem. Ainda não inauguramos para valer a Ferrovia Norte-Sul, né? Nós ainda não inauguramos nosso aeroporto de cargas, mas nós temos já uma base pronta, temos 3 BRs aqui. As indústrias que produzem do grão a carros com a mais avançada tecnologia automobilística se destacam também pela capacidade competitiva dentro e fora do país. E é aqui, nesse polo, onde estão empregados quase 6% da população de Anápolis. Grupo que o seu Sebastião tem orgulho de fazer parte há mais de 30 anos, porque foi aqui onde ele também encontrou oportunidade de se reinventar. Eu fiquei 18 anos numa indústria farmacêutica e já estou há 12 anos numa indústria de alimentos. Com isso, nós sentimos a necessidade de nos qualificar, nossos funcionários, que teriam uma carreira muito imensa em Anápolis. A qualificação faz parte do histórico dos que trabalham para fazer do distrito uma potência que orgulha os anapolinos. Anápolis é hoje muito mais do que um corredor produtivo, de passagem. É um lugar de pouso e morada. Parabéns para Anápolis, olha só, matéria bem legal aí. Hora da imagem do dia. Um tamanduá apareceu em Trindade e foi resgatado pelos bombeiros. Um morador da cidade viu o bicho andando na rua e levou ele para dentro de casa até que os bombeiros chegassem para fazer o resgate. Foi corajoso. Ele foi solto numa reserva bem próxima. Tá aí o registro desse tamanduá super bonito. E ó, antes de ir embora, só pedir desculpas aí. Agora há pouco a gente mostrou imagens de Anápolis falando que era Lusiânia. Mas agora sim a gente mostra as imagens lá da cidade aniversariante, fazendo aniversário hoje, 113 anos. Essas sim, agora ó, são imagens de Lusiânia. A gente vai embora então se despedindo de você com essas imagens lá do entorno. Tchau pessoal, boa noite, até segunda.